Começava a tocar mensagem: pastor, eu estou com Covid, pastor, eu estou com Covid, pastor, estou com Covid, desde ontem. E eu falei: glória a Deus, Senhor, o culto hoje vai ser maravilhoso. Amém? Aleluias! Glória a Deus. Nós estamos aqui não por causa de homens ou mulheres, mas nós estamos aqui por causa da presença do Senhor. Amém? Amém. Aleluias. Diga assim comigo: Senhor, fala comigo nessa noite. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu desejo, eu anseio em ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluias, glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, a partir do capítulo 10, versículo 25. Aleluias. Lucas capítulo 10, versículo 25. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, você não precisa abrir. Nós temos falado nas duas últimas lives a respeito de fundamentos. Amém? E para você que não sabe o que é fundamento, é uma fundação. Se você enxerga esse prédio, ele foi planejado, ele foi projetado somente para ter um andar. Este andar que você está vendo. Agora, se você olha em direção ao centro de Manchester, você vê prédios um mais alto que o outro. Só que o interessante é que nós só vemos a parte de cima do prédio, aquilo que está à nossa vista. Nós só conseguimos enxergar o térreo, primeiro, segundo, terceiro, até o 20º, 30º, 40º andar. Nós não conseguimos enxergar as estruturas, as fundações dos prédios. Amém? E o Senhor Jesus, quando Ele instituiu, quando Ele ensinou no Sermão do Monte, Ele estava ensinando nada mais, nada menos do que os fundamentos da fé cristã, pelos quais eu e você deveríamos começar a viver e fazer a diferença como o sal da terra e a luz do mundo, aonde nós viveríamos. E o interessante é que quando você observa um prédio, se você vê este prédio aqui, ele não precisa de uma fundação muito forte, porque ele só tem um andar. Agora, se você enxergar aqueles prédios no centro de Manchester, se você for analisar, preste atenção, observe um prédio que está começando a ser construído, que está começando a ser construído agora. Olha o tamanho do buraco que tem que se fazer para a fundação dele. E além do tamanho do buraco, eles ainda têm que cavar brocas profundas, onde estão 4, 5, 6 andares de profundidade para sustentar a tamanha altura daquele prédio. E o interessante é que quanto mais funda é a fundação, mais alto o prédio pode ir. Diga assim para o irmão que está do seu lado: quanto mais fundo é a fundação, mais alto o prédio pode ir. Quanto mais, diga assim para o irmão que está do seu lado: quanto mais você estiver fundamentado na palavra, mais alto o Senhor poderá te levar. Agora, depende de você. Preste atenção aqui, eu gostaria que todos prestassem muita atenção hoje. Muita atenção. Porque se o Senhor trouxe um número pequeno de pessoas, é porque Ele deseja falar especificamente com você que está aqui nessa noite. Não é para o irmão que não veio, não é para a irmã que está com Covid, é comigo e com você que viemos. É conosco que o Senhor tem um propósito ainda maior. Eu não estou desclassificando ou desmerecendo aqueles que não vieram porque estão com Covid. Mas você e eu que viemos, é porque o Senhor anseia, Ele deseja muito mais do que eu tenho dado, muito mais do que você tem dado a Ele. Porque Ele deseja que o seu andar cresça ainda mais, que você seja levado ainda mais alto. Mas para que você possa ser levado mais alto, a sua vida tem que estar ainda mais fundamentada na palavra do Senhor. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus veio fazer aqui na terra. Ele veio dar os fundamentos do que é ter uma vida cristã aqui nesta terra. Você que perdeu a live das últimas 2 terças-feiras, nós falamos ali sobre o Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus veio instituir toda a lei, tudo que o mundo será regido. Quando o Senhor Jesus voltar a instituir o seu reino, vai ser regido por Mateus capítulo 5, 6, 7, 8. Coisas que eu e você devemos colocar em prática quando nós conhecemos o Senhor, quando nós passamos a conhecer a Ele.
Vamos acompanhar na palavra, aleluias. E a palavra diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Diga aí para o irmão que está ao seu lado: o que eu farei para herdar a vida eterna? Pergunte para ele: você sabe o que você precisa fazer para herdar a vida eterna? E a palavra continua dizendo assim: e ele lhe disse, o Senhor Jesus disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, daqui a pouco nós vamos continuar a leitura, você já imagina um doutor da lei chegando diante de Jesus, dizendo para ele: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? E Jesus responde para ele com uma pergunta: o que a lei diz que você deve fazer? E ele disse assim: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus declara ali os dois maiores mandamentos que eu e você precisamos ter, saber e viver literalmente. Literalmente, verdadeiramente. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos nos amamos. Mas pastor, como é difícil amar o meu próximo. Você já imaginou como é difícil amar o nosso próximo? Pois é, mas para você herdar o reino de Deus e a vida eterna, depende de você amar o seu próximo. Depende da sua qualidade em amar o seu próximo. Sou eu que estou dizendo ou é a palavra que diz? Responde para mim. É a palavra que diz. Quando eu e você chegarmos diante do Senhor, Ele vai dizer: olha, os dois maiores mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como você se ama. Agora, nós viemos de um mundo carregado de ideias, de culturas aonde não se respeita ninguém. E aí nós estamos dentro da igreja, nós começamos a conhecer ao Senhor, Ele se revela para nós, Ele começa a permitir que nós tenhamos experiências sobrenaturais com Ele, permite que nós experimentamos um pouquinho da presença dEle, e de repente Ele começa a estabelecer os fundamentos para mim, e de repente eu quero ir mais alto em Deus, e mais alto, e mais alto, e mais alto, estar cada vez mais próximo do Senhor, e o Senhor diz: ei, para você ir mais alto na minha presença, você tem que estar mais ainda fundamentado na minha palavra, mais ainda vivendo a minha palavra. E a palavra que o Espírito Santo traz ao meu e ao seu coração nessa noite é a respeito de amar o seu próximo. É a respeito de amar o seu próximo. Nessa geração, sabe qual é a frase que eu mais ouvi? Uma das. Depois de que... Vamos pular essa. Uma das frases que eu mais ouvi, tanto na mídia quanto de pessoas, tanto que vem do Brasil como as que estão aqui: alguém me machucou, por isso eu saí da igreja. A liderança me machucou, por isso eu saí da igreja. O meu líder me machucou, por isso eu saí. Isso é o que nós mais ouvimos nos dias de hoje. Se você fizer uma pesquisa a respeito dos desigrejados, das pessoas que estão fora da igreja, eles saíram da igreja porque alguém o machucou, alguém o magoou, alguém fez isso, alguém fez aquilo. Porém, eu e você fomos chamados para amar a essas pessoas também. Se você está dentro da igreja, e se alguém te fez algo que te doeu e te machucou, seja bem-vindo à família. Diga para o seu irmão que está do seu lado: seja bem-vindo à família. Por que o Senhor colocou você dentro de um casamento, sem você poder sair do casamento?
Ou seja, quando eu e você casamos, nós prometemos para o Senhor que nós amaríamos a nossa esposa ou esposo até que a morte nos separe diante de Deus. Ou seja, Deus fez uma aliança, permitiu que o homem fez uma aliança entre o homem e a mulher para que ele nunca mais saísse dessa aliança, para que ele ficasse até o dia da morte dentro de uma aliança, aonde nessa aliança o homem representa Cristo e a mulher, a noiva, a igreja, aonde o homem tem que ter o papel de Cristo na sua casa e a esposa o papel da noiva de Cristo, onde eles se respeitam, aonde eles se amam, aonde eles crescem juntos em amor. Agora, se eu não consigo amar o meu próximo que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Como eu vou amar a Deus que eu não vejo? E o interessante é que se eu machuco e magoo a minha esposa, imaginamos que eu briguei com a minha esposa hoje, e automaticamente eu proferi para ela palavras que não agradaram ela, e ela resolvesse sair da igreja. A primeira atitude que ela teria que ter é dizer: esposo, eu te perdoo. Eu tenho maturidade o suficiente para entender que eu devo liberar um perdão porque você não agiu corretamente comigo, e mesmo se você tivesse agido ou não, eu preciso exercer o meu perdão. E eu preciso exercer misericórdia sobre a sua vida. Assim somos eu e você. Nós precisamos aprender a amar o nosso próximo, independente do que ele faça. Ou na palavra ele diz assim: você deve amar o seu próximo só se ele for bom para você. É isso que está dizendo lá? Não. Nós devemos amar o nosso irmão, o nosso próximo, incondicionalmente e ponto. Não existe escolha. Não existe escolha para mim e para você que conhecemos a Cristo. Nós devemos amar o nosso próximo para herdar o reino de Deus e ponto. Não existe mais, não existe menos, mas ele fez isso, mas ela fez aquilo. Não existe. Me prove na palavra onde que existe. Não existe. E a palavra, muitas vezes, aleluias, muitas vezes a pessoa que te magoou ou que te feriu, ela não tem entendimento de certas palavras, ela não tem conhecimento da Bíblia. Às vezes o irmão Fernando magoou, um exemplo aqui, magoou a pastora Inês. E a pastora Inês não tem entendimento do que era o que o irmão Fernando fez. O irmão Fernando precisa perdoar, liberar perdão para a pastora Inês e vice-versa. Porque a palavra diz que ele deve amar o próximo e ela a ele também. Não só dentro do casamento. E nisso nós vamos fazendo o quê? Exercendo o perdão, exercendo a misericórdia, exercendo o amor. É interessante que posso falar? E eu quero te perguntar nessa noite: quem é o seu próximo? Você já identificou quem é o seu próximo? Você já sabe quem é o seu próximo? Muitas vezes Deus vai usar quem menos você imagina para te provar. O seu próximo, ele pode tanto fazer coisas maravilhosas para você, como coisas horrendas para você. Mas você precisa continuar amando ele. Você deve continuar amando ela. Como eu sempre digo, amar a minha esposa é fácil demais. Ela me amar já é um pouco mais difícil. Mas amar o nosso irmão, que nós começamos a conviver, e de repente, aquele irmão não serve mais para mim, não vou ter mais comunhão com ele. Porém, estou eu exercendo o amor do Senhor pelo próximo? A pior quebra de aliança nos dias de hoje é no casamento, aonde Deus fez o homem para morrer ao lado da mulher,
onde Deus fez a mulher para morrer ao lado do homem, dentro de um casamento. E nós vemos alianças sendo quebradas por nada, infelizmente. Segundo a palavra de Deus, o único motivo que a pessoa, que o homem e a mulher têm para separar do seu cônjuge é por causa de traição, por causa de adultério. Fora isso, ele não tem autorização, segundo a palavra de Deus, para se separar da sua esposa ou do seu esposo. Portanto, você jovem, não case cedo. Não case cedo, seja inteligente. Prove o coração dessa mulher, prove o coração desse homem, para ver se ele é realmente a pessoa que o Senhor tem para você. Porque depois que casar, não tem o que fazer. Casou, casou, é até morrer. Seguindo na palavra, respondendo Jesus disse, volta o 29 por favor. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus respondendo disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, e se retiraram, e deixando-o quase meio morto. E ocasionalmente descia pelo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de longe. Imaginem só a cena, o homem saiu de Jerusalém e ia para Jericó. No caminho de Jericó ele foi assaltado, ele foi roubado e ele foi quase ferido, ele foi quase morto. E largaram aquele homem na beira do caminho. Imaginem só a cena, você passando numa estrada, de repente você vê ali um homem quase morto. E de repente, no versículo 31, a palavra diz assim que um sacerdote passou ao lado daquele homem. E o que é que ele faz? Ele passa longe daquele homem, porque ele não queria ajudar a vida daquele homem. Ou seja, quem é sacerdote na Bíblia? O apóstolo Pedro ensina que nós somos uma nação santa, um sacerdócio real. Quem é sacerdote na Bíblia? Nós somos sacerdotes na palavra do Senhor. Não é só o pastor. Todos nós somos sacerdotes. Os homens são sacerdotes. É obrigação nossa ajudar a quem nos pede ajuda. Aliás, aquele homem nem ajuda pediu. E o Senhor Jesus continua dizendo, e de igual modo também o levita. Levita, quem são os levitas? Nós pensamos que os levitas são somente aqueles que cantam na casa de Deus. Não, levitas são todos aqueles que servem dentro de uma igreja. São todos aqueles que são separados, desde a recepção, até a limpeza, até o louvor, até o diaconato, todos aqueles que fazem o som, a mídia, todos são levitas na casa de Deus, são aqueles que servem no templo. E o que é que a palavra diz que eles fizeram? Passaram de longe daquele homem. Ou seja, quem deveria dar o exemplo de cuidar daquele homem, passaram longe dele. Passaram longe. Isso me remete a eu e a você que conhecemos ao Senhor Jesus, aonde a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, aonde nós estamos expressando e exercendo o nosso amor pelo nosso próximo. Aonde nós estamos exercendo este amor? Aonde? Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, e tudo que ele mais gastar, eu pagarei quando eu voltar. Aquele que não tinha a necessidade de dar o exemplo, e nem a obrigação, que eu e você temos a necessidade e a obrigação de darmos o exemplo. O samaritano, ele não servia ao Deus de Israel, mas ele servia a quem precisava.
Ele expressou o amor de Jesus por aquela pessoa sem mesmo conhecer a Deus. Quantas pessoas lá fora que expressam o amor pelo próximo que eu e você devemos expressar, que é minha e sua obrigação de expressar. E aquele samaritano vai, pega aquele homem, passa azeite e vinho, azeite servindo de anti-inflamatório ali, para matar todos os germes, todas as bactérias, e azeite para ajudar a curar. Você vê o cuidado daquele homem com aquele outro, desse samaritano com o outro homem, que ele nem conhecia. Imagina com a pessoa que ele conhecesse. Se eu e você não temos o cuidado com aquele que nós conhecemos, que dirá com aquele que nós não conhecemos? Nós precisamos aprender o verdadeiro sentido de amar o nosso próximo. E ele vai, pega aquele homem, passa vinho e azeite, leva ele para um hotel, para uma hospedagem, coloca ele lá, paga a hospedagem dele naquele lugar. E ainda diz para o dono do hotel: olha, se ele gastar algo a mais, se ele tiver que ficar dias a mais que eu já te paguei, quando eu voltar, eu pagarei por tudo. Uau, que honra deste homem! Que palavra, que posição, que posicionamento deste samaritano! Que exemplo que o Senhor Jesus deu de amor pelo seu próximo! E o interessante é que, na maioria das vezes, como eu falei agora há pouco, Deus ele usa o meu próximo para me testar. Deus usa o nosso próximo para nos testar. Mesmo aquela pessoa que você está saindo da porta do supermercado, que está ali na porta do mercado pedindo algo de comer, que você imagina que é um drogado ou uma drogada, que você pode muito bem tirar algo da sua sacola ali e abençoar a vida dele, a vida dela. Você não sabe se é o Senhor julgando a sua vida ali, provando você, julgando ou não, provando a sua vida. Se você tem um coração doador, abençoador, generoso. O primeiro ato que nós fazemos é julgar. Não, ele é drogado, ela é drogado, drogado não merece. Quem somos nós para decidir o que o homem ou a mulher merece? O primeiro erro nosso é julgar, ele é um drogado. Já pecamos por aí. Não exercemos o amor. Não dê dinheiro, dê algo de comer. É o Senhor provando o seu coração. Agora, e quando alguém, irmão Fernando, chega e pá, no lado do teu rosto? E aí, quando o Senhor permitir que alguém te persiga, até mesmo dentro da igreja, alguém que chegou agora, que não tem entendimento e conhecimento da palavra, alguém que é novo na fé, que começou a conhecer Jesus agora, e ele chegar diante de você e pá, no seu rosto. O que é que a palavra diz para fazermos? Para enfrentar aquele homem, enfrentar ele com toda a nossa força? Isso é o que o mundo ensina. A palavra diz: bateu num lado, dá o outro também, bate aqui também. Nisso você está exercendo o amor do Senhor pela vida daquele homem e desta mulher. Você está aumentando o seu nível em Deus, exercendo um fundamento que é o amor, exercendo um fundamento que é o perdão. Você pode querer ir muito alto com Deus, mas se você não tiver fundamentos na palavra, fundamentos no seu dia a dia com Ele, não vai muito alto, infelizmente. Você vai ficar só na vontade. Só na vontade. Pergunte para o irmão que está do seu lado aí: você quer ser meu próximo? Pode doer. Pode doer. Aliás, se você for o meu próximo, pega leve. Diga para o irmão que está do seu lado: pega leve.
É interessante que Provérbios capítulo 27, 17 diz assim, Provérbios 27, 17. A palavra diz assim: como o ferro se afia, como o ferro com ferro se aguça, se afia no caso, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Uau! Como que você faz para molar uma faca? Passa uma faca na outra muitas vezes. Lá em casa o meu amolador não está funcionando muito bem, eu passo uma faca na outra, meu Fernando, para molar a faca, para afiar a faca. Agora a palavra do Senhor diz que o homem vai se afiar com o outro homem. Por que você está mandando as pessoas embora da sua vida? Por que você está escolhendo quem fica e quem não fica do seu lado? Sendo que Deus colocou ele para te afiar e ela para te afiar, para te testar e para te provar, e para que o Senhor te aprove e permita que você cresça um pouquinho mais. Obrigado, meu irmão. Quem tem te afiado? Eu sempre digo para minha esposa e ela para mim: amor, me ajuda a crescer. Me identifica os meus erros que eu não estou enxergando, porque eu preciso ser melhor que hoje para ser melhor amanhã. É ou não é, amor? E vice-versa, porque quanto mais ela me afiar e mais eu afiar ela, mais nós vamos crescer no Senhor. Isso tudo dentro da palavra. Agora, se eu não permitir que o meu irmão me afie, pensa naquele irmãozinho bem difícil, esse mesmo que vinha na sua memória agora, ou aquela irmãzinha bem difícil. É esse que o Senhor escolheu para te provar, através da vida dele e da vida dela. Agora, tem uma notícia para você. Se você não for aprovado nesse próximo, imagina o próximo do próximo. A palavra de Deus diz que aonde sai um demônio, se a casa estiver vazia, voltam 7 no lugar. Por que vem pessoas e pessoas e pessoas provando a sua vida? E o engraçado, perceba, que quase sempre é na mesma área. Perceba aí para você ver. É quase sempre na mesma área, porque você ainda não foi aprovado nessa mesma área. Enquanto o irmão Fernando não for aprovado do tapa na cara que alguém dá nele, vai continuar vindo alguém dando tapa nele até ele for aprovado. Até ele for aprovado e crescer um pouquinho mais de nível, subir um pouquinho mais de nível, porque ele tem uma fome e uma sede que ele quer chegar mais perto da presença de Deus. Esse é o ciclo de repetição. Caminhando em círculos no deserto, o povo ficou 40 anos andando em círculos no deserto, porque não foi aprovado. Para andar com Jesus, nós devemos amar o nosso próximo. Para andar com Jesus, nós devemos amar o nosso próximo. Não é escolha para mim e para você. Não é escolha. Se você é cristão, se você é discípulo de Cristo, você deve amar a todos. Pastor, mesmo aquele que me feriu, que me traiu, que me isso, mesmo ele, mesmo ela. Mesmo ele e mesmo ela. E nisso, quando você decide amar e perdoar ele ou ela, o seu nível de amor vai aumentando, o seu nível de perdão vai aumentando, os seus fundamentos vão indo ainda mais fundos no Senhor. E aí o Senhor vai te colocando em lugares mais altos, o Senhor vai te colocando em lugares onde a presença dele é mais palpável, o Senhor vai te colocando em lugares onde você sonha em estar, que só o Senhor pode abrir a porta para te levar naquele lugar. O próximo que chegou para te testar,
e para fazer que você entenda o que é amar ao próximo. Muitas vezes ele vem ferido, ele vem machucado, ele vem de uma forma totalmente desfigurada. Mas pastor, que forma é essa? Não conhecendo a palavra do Senhor. E muitas vezes quando a pessoa chega na igreja, ela vem sem conhecer a palavra, ela vem sem fundamentos, e ela pode fazer as mais diversas atitudes que vai te magoar, que vai te doer. Agora, só vai te magoar, só vai te doer se o teu nível de maturidade no Senhor for fraco. Pedro perguntou para Jesus: mas Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus disse para ele: sim, até 7. É só 7? Até 70 vezes 7. Que misericórdia do Senhor Jesus! Você já imaginou? Eu e você precisamos perdoar o nosso irmão até 70 vezes 7. Ou seja, não tem fim o nosso perdão. E o interessante é que o nosso próximo, ele vem para trabalhar em nós, para nos aperfeiçoar. Por isso que o ferro se afia com ferro e o homem se afia com outro homem. O nosso próximo vem para nos afiar. Ele vem para nos aperfeiçoar para Deus. Que mesmo na imaturidade dele, ou mesmo maturidade, de todas as formas, ele vem para me afiar. Ele vem para te afiar e permitir que você cresça um pouquinho mais em Deus. Um pouquinho mais em Deus. Ou seja, de todas as formas, das mais diversas formas, Deus está trabalhando em mim e em você. E Ele vai continuar trabalhando até que Cristo nos leve de volta para Ele. Porque Ele quer que você cresça cada vez mais. Cada vez mais você vai mais alto nele. Cada vez você vai mais alto para Ele. Cada vez o seu nível suba ainda mais. Aleluias. Em Provérbios 17, 25, Provérbios 17, 25, a palavra do Senhor diz assim: o filho insensato é a tristeza para o seu pai, o filho insensato é tristeza para o seu pai, e amargura para aquele que o deu à luz. O interessante é que muitas vezes o próximo, ele vive amargurado por não conhecer muitas vezes os caminhos que eu e você conhecemos, os fundamentos que eu e você conhecemos, muitas vezes por imaturidade. E refletindo hoje, até conversando na mesa com a minha esposa, o Senhor nos fez lembrar de Mical, a esposa de Davi. Aonde quando Davi derrotou o gigante Golias, um dos prêmios que Davi iria receber de Saul era a filha do rei em casamento. Porém, quando Davi vai para ter a sua esposa, ali ele vai e casa com Mical, depois, anos depois. Logo em seguida, Saul tenta matar a Davi, Davi sai fugido e de repente Saul vem ter, os soldados de Saul vêm ter com Mical e perguntam por quê. Ela havia deixado Davi fugir, e ela diz assim: eu deixei Davi fugir porque ele queria me matar também. E isso era uma inverdade, isso era uma mentira. A palavra do Senhor diz que um abismo gera outro abismo. A mentira de Mical. Vamos continuar, você vai entender onde nós vamos chegar. A mentira de Mical fez com que, tempos depois, Davi havia fugido. Mical naturalmente se separou distantemente do seu esposo, entre corpos, mesmo casada, porém distante um do outro. E o pai dela, Saul, vai entregar ela para Paltiel, um dos seus soldados do seu exército.
em casamento, mesmo estando casada com Davi. Ou seja, um abismo gera outro abismo. E logo em seguida, depois Davi vai e conquista todas as terras circunvizinhas ali a Jerusalém, tudo. De repente Saul morre e Davi é coroado rei. E o que acontece com a filha do rei, com Mical? Ela novamente é exigida por Davi como sua esposa. E de repente Davi vai e resolve trazer a arca que Saul deveria ter trazido há muito tempo para Israel, para Jerusalém. Davi vai e traz a arca, e ele vem dançando e salmodiando e louvando e adorando ao Senhor em frente da arca da aliança, e a cada passo ele ia e sacrificava ao Senhor, Senhor. E de repente Mical vê aquela cena daquele homem adorando a Deus na frente da arca da aliança, e de repente ela começa a murmurar contra ele, porque ela já estava amargurada lá de trás. Qual é o resultado da amargura? É a esterilidade de uma vida espiritual. Quando a pessoa começa a ficar amargurada, ela pode se tornar estéril espiritualmente. Mical, ela foi acometida de não poder ter filhos mais, porque ela zombou do rei de adorar a Deus com danças na frente da arca da aliança. Quando você começa a zombar do seu irmão, de um irmão aqui, um irmão ali, você pode correr o risco de estar estéril espiritualmente. De repente você está ali na crescente espiritualmente, depois você começa a se perder na palavra, começa a deixar de viver os fundamentos, de aplicar os fundamentos no seu dia a dia, e de repente você se vê estéril na sua vida espiritual. E isso é muito sério nos dias de hoje. E de repente os frutos param de acontecer sobrenaturalmente na vida. Salmo 42, 7. Põe na tela, por favor, Henrique. Um abismo chama outro abismo. Só para você ver que estava na palavra. Tudo que eu e você fazemos, há uma consequência. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando você vê alguém morrendo, naturalmente pode ser também consequência do pecado. Essa foi a consequência de uma mentira na vida de Mical. Um abismo foi gerando outro abismo. O outro abismo, de repente ela estava estéril espiritualmente. E ela não pôde ter mais filhos. Mas pastor, amar o meu próximo é muito difícil. Quem disse que seria fácil? Como eu disse para você, para minha esposa me amar, não é tão fácil quanto eu amar ela. Nosso casamento foram 12 anos ali de muita luta, muita dificuldade. Até que entrou no eixo. 12 anos. Hoje nós vivemos de lua de mel todos os dias. 27 anos de casado, não é, meu amor? Diz que sim. Dá risadinha, né? Tô brincando, meus irmãos. Foram 12 anos de muita luta, por minha culpa, por minha imaturidade. Por minha imaturidade. E para encerrarmos, eu fico imaginando todos os doutores da lei, fariseus, saduceus, todos, fariseus, doutores da lei, eles queriam condenar Jesus de alguma forma. E existia um doutor da lei, que a filha dele começou a ficar doente. E de repente aquela menina, aos 12 anos, ela vai e morre. Imagine só um doutor da lei, chefe da sinagoga, aonde todos da sinagoga perseguiam a Jesus. A filha dele vai e morre. E o que é que ele decide fazer? Ele vai até o Senhor Jesus. E ele diz: mestre, salva minha filha, por favor. Eu fico imaginando se Jesus decidisse não demonstrar o amor dele pelo próximo na vida de Jairo, na vida daquele homem. Não demonstrasse a misericórdia dele na vida daquele homem. Aquele homem certamente haveria se perdido.
Mas Jesus, ele decide expandir o seu nível de amor, o seu nível de misericórdia, o seu nível de perdão. Não se importando se estavam perseguindo ele, não se importando se estavam caluniando ele, não se importando com nada, ele simplesmente larga o que ele estava fazendo e começa a seguir a Jairo. E a palavra diz que ele vai e cura a filha de Jairo. E se fosse eu e você, o que nós faríamos com alguém que nos persegue? O que nós faríamos com alguém que nos maltrata, alguém que nos calunia, alguém que nos quer matar? Tem alguém que quer te matar? Por uma casa? Não, né? Mesmo assim, o meu e o seu nível precisa continuar subindo. Agradeça ao seu próximo por ele te desafiar a ser melhor a cada dia. Agradeça ao seu próximo por desafiar você a se superar a cada dia. Você entendeu? Agradeça o seu esposo por ele ser tão abençoado para te fazer crescer a cada dia. Agradeça a sua esposa por ela ser tão abençoada e te fazer crescer a cada dia. Agradeça ao seu irmão que está aí do seu lado por te dizer: vamos para a igreja, vamos crescer, parem de pecar, parem de fazer isso, parem de fazer aquilo. Agradeça a essas pessoas que querem te ver mais próximo do Senhor. E aí de repente você vai ver o seu nível de amor gigantesco, o seu nível de perdão gigantesco, o seu nível de misericórdia gigantesco. E de repente, quando você começa a ter esses níveis aumentados, o Senhor só vai te colocando ainda mais para cima, porque os seus fundamentos estão enraizados na palavra do Senhor, vivendo a palavra todos os dias. Quando você e eu chegarmos diante de Deus, a nossa vida toda vai passar, Ele vai me julgar e vai te julgar pela palavra do Senhor. Ele não vai te julgar pelo que o Joãozinho disse ou pelo que a Mariazinha disse. Ele vai te julgar passando a sua vida pela palavra. Tudo que você fez de acordo com a palavra, parabéns. Servo bom e fiel. Mas pastor, qual é o amor que eu devo exercer pela vida das pessoas? 1 Coríntios capítulo 13, para finalizarmos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento e tivesse ainda toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento e tivesse toda a fé, repetiu, próximo. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Imagina só os nossos irmãos na África e na Ásia, que são queimados, mortos à espada. Ainda que eles se entregassem para a morte, sem amor, agradecendo a Deus pela vida daqueles que estão perseguindo eles, de nada adiantaria. Você já imaginou o nível de amor que é exigido de mim e de você? O amor é sofredor. Diga aí para o irmão que está falando, o amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Ah, soberba.
não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita. Quem aqui se irrita fácil? Homem, ninguém se irrita fácil, não é só mulher, não é verdade? Na verdade, só as mulheres que se irritam fácil. A gente não, né, irmão Gilmar? Se você se irrita fácil, está faltando amor na sua vida. Não suspeita mal. Se você suspeita mal do seu irmão, se você, sabe aquele irmão que você tem um pé atrás com ele, um pé atrás com ela? Isso é suspeitar mal. O amor não suspeita mal. Uau, que nível de amor é exigido de mim e de você. Mas se ele me machucar, se ela me machucar, dá a outra face também. Dá a outra também. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, seja justo, praticando a justiça todos os dias. Com a verdade. Tudo sofre. Pouco sofre ou tudo sofre? Se for preciso sofrer por amor. E aí? Os nossos irmãos que estão sendo mortos à espada ou sendo queimados na Ásia e na África. O que ele diria, o que ela diria para mim e para você? Tudo crê. Crê um pouquinho ou crê tudo? Tudo espera. Tudo espera. Tudo suporta. Uau, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em partes será aniquilado. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em partes será aniquilado. Ou seja, se você ama em partes, você corre o risco de ser aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quanto mais nós vamos conhecendo a palavra, mais eu tenho que deixar de ser menino na fé, mais eu tenho que fundamentar a minha vida na palavra e crescer no Senhor. Porque agora vamos pôr por espelho em enigma, mas então veremos, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora o conhecemos em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deles é o amor. Amém? O que devemos fazer para herdar a vida eterna? Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Com este amor de 1 Coríntios 13. Fácil, irmão Lucas? Nem um pouco. Nem um pouco. Muito difícil. Mas o Senhor sabe que eu e você conseguimos. Porque Ele conseguiu. Imagina só o tamanho do amor que Ele demonstrou pela filha de Jairo e por Jairo. Imagina só o tamanho do amor que Ele demonstrou naquela cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Imagina só se Ele tivesse se arrependido de ter se entregue para ser crucificado por mim e por você. Injustamente. Imagina se a sua vida, se alguém dependesse do seu amor para ganhar a vida eterna. E alguém depende do seu testemunho para ganhar a vida eterna. Porque através do seu testemunho, através da sua vida com Cristo,
através do amor que eu e você demonstramos em todas as coisas, as pessoas lá fora estão conhecendo a Cristo. E elas herdarão a vida eterna também, assim como eu e você herdamos, se elas se tornarem co-participantes do corpo de Cristo. Para você ver o tamanho da minha e da sua responsabilidade. Então eu quero te convidar a viver um cristianismo com muita seriedade. Porque pessoas dependem do seu e do meu testemunho. Pessoas dependem da minha e da sua transformação para terem o seu destino ou passarem o resto da sua eternidade no inferno, ou o resto da eternidade deles nos céus com o Senhor, comigo e com você. Esse é o tamanho da minha e da sua responsabilidade. E o que eu devo fazer com o meu próximo? Qual é a resposta que você vai dar? O que eu e você precisamos fazer com o nosso próximo? É bater nele cada vez que ele vem nos machucar? Devemos amá-lo. Devemos amá-la. Cada vez que ele vier até nós, seja para fazer coisas boas, ou seja para fazer coisas, entre aspas, que nos doem, que nos machucam. Ame ao seu próximo o tempo todo, porque foi para isso também que o Senhor me chamou e te chamou também, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui em cima. Aleluia. Essa noite, o Senhor deseja expandir o seu nível de amor. Quem aqui tem uma sede, uma fome insaciável pela presença de Deus? Levante a sua mão. Eu tenho. Cada um de nós temos. Agora, se prepare para o próximo. Se prepare para amar o seu próximo ainda mais, porque ele vai ser usado por Deus para te levar para cima ainda mais. E eu quero orar nessa noite para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, dando-nos graça, sabedoria, entendimento e discernimento, para que nós possamos viver demonstrando o nosso amor pela vida de todos os irmãos. Por causa do meu amor, do meu testemunho, do seu amor e do seu testemunho, as pessoas lá fora ou serão salvas ou condenadas ao inferno. E eu quero te abençoar nessa noite, para que você seja batizado em amor, para que você seja batizado com o amor do Senhor, aonde este amor venha te inundar, onde o Espírito Santo de Deus venha te abraçar com os seus braços de amor. Como nós dizemos aqui, até que nada mais importe. É para isso que o Senhor te chamou, é para isso que o Senhor me chamou. Até que nada mais doa, vai doer, às vezes até vai, mas o Senhor, você diz e ora ao Senhor: Senhor, alivia essa dor um pouquinho, me ajuda, passa um pouquinho desse azeite que o samaritano passou naquele homem que ele nem conhecia, passa um pouquinho de remédio, Senhor, naqui que não, Senhor, que está doendo, papai. E ele vem com o seu bálsamo, ele vem com o seu azeite, ele vem com a sua cura, ele vem com a sua misericórdia, ele vem com o seu amor e te envolve nos braços de amor. E de repente você vai se tornando ainda mais forte, ainda mais forte, ainda mais forte. E de repente aquilo que te chateava, que te magoava, já não magoa mais. Já não magoa mais. E eu quero te convidar a sair do seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Amo aos teus pés. Amados, o vir aqui à frente não é sinal de imaturidade, não é isso.
É sinal que você quer ir mais além, Deus. Você quer ir mais próximo dele. Porque quanto mais forte, mais o Senhor te testar, mais Ele te provar, mais alto Ele quer te levar. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a paz interna
Diga assim: Senhor, eleva o nível. Diga assim: Senhor, eleva o nível. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero muito mais da Tua presença, Senhor. Eu tenho uma sede, uma fome insaciável pela Tua presença, Senhor. Nós queremos Te ver, Senhor, como Moisés ansiou em ver a Tua presença, e o Senhor o colocou, Senhor, na fenda de uma rocha. Nós queremos ver a Tua presença também, Senhor. Nós, Senhor, e como servo do Senhor, eu abençoo a vida de todos aqui neste lugar, Senhor, com sabedoria, e repreendo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, toda imaturidade espiritual agora, toda esterilidade espiritual agora, seja repreendida em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro, Senhor, homens e mulheres maduros, homens e mulheres cheios do Teu amor, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua bondade, da Tua benignidade, da Tua lealdade, da Tua fidelidade, cheios do amor do Senhor, e principalmente, Senhor, cheios da Tua presença, Senhor, cheios da Tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu te quero tudo, brilha em mim. Eu te quero tudo, existe em mim. Eu te quero tudo, meu amado, receba tudo. Receba, Senhor, receba tudo, Receba, Senhor, a nossa adoração, receba a nossa vida, receba tudo que há em nós, porque nós somos feitos pelo Senhor e para o Senhor, para louvor da Sua glória, Senhor, aqui nesta cidade, nesta nação. Deixa o Senhor receber um bom perfume na sua vida e da sua vida. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Cristo partiu com perfume. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Eu quero te fazer uma última pergunta. O que você aprendeu hoje que você deve fazer com o seu próximo? Amém. Pai, em nome do Senhor
eu abençoo a vida de todos os meus irmãos e irmãs, jovens e crianças que estão aqui neste lugar, Senhor, com toda a sorte de bênçãos espirituais e naturais. Pai, que eu abençoo a entrada, abençoo a saída, eu abençoo a vida de cada um deles com amor, com graça, sabedoria, entendimento, discernimento, mas principalmente eu abençoo cada um deles, para que eles sejam ainda mais cheios do Teu Espírito Santo, ainda mais cheios de amor, ainda mais cheios e transbordantes do azeite da Tua presença, Senhor. Pai, eu abençoo a vida de cada um deles para que eles venham contagiar todos aqui nesta cidade em amor, em alegria, em regozijo, mas principalmente, Senhor, eu abençoo cada um deles para que eles sejam testemunhos vivos do que Cristo nos chamou para ser, sendo discípulos de Cristo, discípulos para a honra e glória dele, para que nos dias que o Senhor nos chamar, que nós todos possamos ouvir e ouviremos da tua parte: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, no muito eu te acrescentarei, entra para o gozo do teu Senhor. Pai, eu abençoo a vida de todos nós aqui neste lugar, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor fez nessa semana, te agradeço por tudo que o Senhor ainda fará nos próximos dias, porque grandes coisas estão reservadas para a vida de cada um de nós aqui neste lugar. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus, amém? Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia, exaltado pelo Senhor. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.